Como viver uma vida liberta, vivendo uma vida debaixo da palavra, porque não importa a situação que aconteça, não importa se é chuva, não importa o que está acontecendo, se eu estou na rocha, eu vivo a liberdade de Cristo. Se eu estou na rocha, eu não dependo de situação terrena, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Mas se eu não entender que a aprovação está me levando para um nível de crescimento, pastor, está uma noite, está complicado, calma, é a dor do crescimento. O choro pode durar uma noite, mas um dia logo vai chegar, e a alegria ela vai chegar na minha e na tua vida. Enquanto não chega, enquanto está na noite, é dor de crescimento, é dor de crescer, de amadurecer, de aperfeiçoamento daquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor: os dois fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque elas as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Pai, obrigado pela tua palavra, muito obrigado por mais uma vez, Senhor, nos permitir estar de pé. Se nós estamos aqui, podemos, Senhor, dizer cada um aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Não é porque temos saúde, não é porque às vezes comemos uma comida melhor, ou nos preparamos melhor, cuidamos melhor do nosso filho, pode até ajudar, mas se a tua graça, se a tua misericórdia não se renovar, como diz o teu texto, que são as causas de nós não sermos consumidos, é a tua misericórdia que se renova todos os dias. Se nós estamos de pé por causa disso, se nós estamos de pé porque a tua misericórdia nos alcançou mais uma vez. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, para que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode se assentar? Mateus capítulo 6 e capítulo 7 vai ser falado sobre o sermão. A partir do capítulo 5, a Bíblia vai relatar sobre o sermão da montanha, sobre os ensinamentos, sobre as parábolas que Jesus ensinava. Então, dentre o capítulo 5 até o capítulo 7 vai ter vários ensinamentos. Vai falar sobre oração, vai falar sobre o jejum, vai falar sobre a parábola, vai falar sobre a oração modelo, vai dar vários ensinamentos a qual Jesus repassa para nós, para que nós possamos ser felizes. O que significa as bem-aventuranças? Significa o homem que é feliz, a felicidade que consiste verdadeiramente. E o que é a verdade? É aquilo que o próprio Jesus nos ensina, porque o mundo pode nos oferecer várias coisas, e o que o mundo nos oferece não é ruim. O que o mundo oferece muitas das vezes é bom, a maioria das vezes é bom. É algo tão interessante que o que tem prendido a igreja hoje, infelizmente, de buscar mais aquilo que é primordial, que é a presença de Deus, são as bênçãos que são extraídas também no mundo terreno. O pastor estava falando muito bem aqui sobre Zaqueu, sobre ter subido naquela árvore, sobre ter buscado algo que ele queria, algo que ele precisava.
Mas o mais importante foi o que Jesus falou, que não foi apenas ter ido até a casa de Zaqueu, mas foi o que? Foi Jesus falar: olha, hoje chegou salvação nesta casa. Não chegou uma bênção, não chegou uma porta de emprego, não chegou um carro, não chegou um aumento salarial. Que tudo isso é bênção, sim ou não? Opa, eu estou pregando sozinho, tem gente aqui, diga amém. Amém? Bênção ruim. Ser abençoado e viver as bênçãos terrenas é bom ou é ruim? É bom, não é ruim. Mas melhor que a bênção material é a bênção espiritual, que consiste no quê? Na salvação, que é o maior prêmio que eu e você poderemos receber no final de uma vida. Porque ter a bênção é bom, mas ter o dono da bênção é melhor ainda, porque é o dono da bênção que vai me direcionar para uma vida debaixo da palavra de Deus. Então, debaixo disso, eu quero falar sobre 3 tipos de tribulação que o crente vai passar. Que nós estamos no mundo, mas não estamos, pelo fato de estarmos na igreja, não estamos dentro de uma bolha aonde nós não vamos ser alcançados pelas tribulações da vida, pelos problemas que cada um de nós passamos. Porque se não for para ter problema, meu irmão, é bom Jesus nos levar logo, porque enquanto nós estivermos nessa terra, passaremos por problema. E eu não me preocupo em pregar para a quantidade de pessoas, porque não importa a quantidade, mas importa a qualidade do culto que nós entregamos. Quem quer receber uma boa palavra do céu? Levanta a mão para mim, por favor. Todos querem receber uma boa palavra, mas nem sempre nós queremos entregar um bom culto. Porque primeiro é aquilo que eu entrego. O culto não começa Deus falando, culto começa Deus ouvindo a minha adoração, ouvindo o meu culto. Romanos capítulo 12 vai falar: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, é o meu culto prestado a Ele, é o meu culto de adoração a Ele. Que tipo de culto eu estou entregando para depois eu querer receber o melhor de Deus? Então, preste atenção, que para eu receber o que é melhor, eu preciso entregar o meu melhor. Pastor, mas eu não estou passando bem. Pastor, eu não vim de um dia bom. Pastor, eu estou passando por dificuldade. Pastor, eu não me importo com o que você está passando, com o que eu estou passando. Deus muito menos está se importando com isso. O que Deus quer é que nós entreguemos de qualquer forma a melhor adoração para Ele, porque Ele merece, ponto. Não é o que nós temos que vai fazer com que eu entregue para Ele, mas é o que Ele já fez por mim. Você merecia ser salvo? Você merecia a morte de Jesus na cruz? Qual é o homem, por melhor que seja na terra, merecia a morte de Jesus naquela cruz? Então que você, quando vir cultuar ao Senhor, não olhe para os lugares vazios. Ah, pastor, então vamos continuar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós nos entristecemos com os lugares vazios, mas os lugares vazios não podem interferir na minha adoração, não podem interferir naquilo que eu vou entregar para Deus, não podem interferir naquilo que Deus é para mim, não podem interferir naquilo que Jesus fez para mim naquela cruz. Então não prego para a quantidade de pessoas, porque o próprio Jesus, quando estava pregando para multidões, quando deu um sermão um pouquinho mais, falando sobre o que é o reino dos céus, apenas ficou 12. Então Jesus não se importa com quantidade. Quando ele está voltando lá do mar, depois de ter feito uma obra do outro lado do mar da Galileia, está voltando, a multidão tudo correndo atrás de Jesus. Eu preciso ver Jesus como se fosse de fato ver Jesus pelo que Ele é. E o próprio Jesus fala: ei, vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás daquilo que eu tenho para vocês.
Então, se vocês estão vindo atrás disso que eu tenho para vocês, às vezes vai ser bom no momento, mas vai ser perca de tempo, porque vai passar. Mas aquele que buscar a mim encontrará vida, não vida temporária, mas vida eterna e uma alegria baseada debaixo da presença do Senhor. Amém? Então pense nisso. Não ore para a quantidade de pessoa, porque eu creio que Ele está na casa, e não é a quantidade de pessoas que vai fazer com que eu não saia daqui com a minha bênção, porque o que importa é o dono da bênção está, e se Ele está aqui, eu creio que eu vou voltar. Eu cheguei de uma forma, eu creio que eu vou voltar melhor, porque a palavra dEle vai me moldar e vai me fazer uma pessoa melhor, no nome de Jesus. Então, qual é os tipos de 3 tribulações? Vamos lá. 3 tipos de tribulação que o crente vai passar. Capítulo 7, a partir do verso 13. Não, perdão. A partir do 24. Jesus vai dar um ensinamento sobre 2 tipos de fundamentos. Fundamentos importantes para, de fato, dizer aonde nós vamos chegar. Então Jesus está dizendo, ensinando e direcionando que aquele que firma uma casa sobre a rocha, e nós sabemos quem é a rocha, não é uma pedra qualquer, mas é a pedra angular, a pedra chamada Cristo, a pedra viva. Aquele que constrói a sua casa sobre essa rocha, independente da circunstância da vida que passar, no final de tudo, ela vai se manter de pé. Já um outro tipo de explicação, Jesus vai falar sobre aquele que colocou a sua casa sobre a areia. E areia é instável, sim ou não? Areia não tem firmeza. Quando nós vamos na praia, por mais que tenha tanta areia, quando você fica com o seu pezinho parado, que a água vem, bate, volta, bate, o que vai acontecendo com o nosso pé? Ele vai afundando na areia, porque a água vai batendo, vai amolecendo, e o meu pé vai afundando naquela areia, porque a areia não é algo sólido, firme, ela é instável. Eu consigo andar sobre a areia, sim ou não? Quem já foi para a praia aqui, levanta a mão. Então quem foi para a praia sabe que consegue, sim ou não? Consegue. Você consegue andar na areia? Você consegue tirar seu chinelinho e anda sobre a areia, sim ou não? Mas a areia, por mais que eu consiga caminhar, ela não é um ambiente seguro, porque ela afunda, e qualquer coisa que aconteça, o seu pé não está firme, você não tem firmeza. É o que o próprio Jesus está ensinando. Existem 2 tipos de fundamento: o sólido, que é sobre a rocha, aquele que tem firmeza, mas existe aquele que não tem firmeza nenhuma. Então Jesus está dando 2 tipos de ensinamento, que infelizmente muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, e às vezes dentro desse fundamento e dentro das tribulações que passamos, existem situações que vamos passar, que pensamos que é Deus e não é Deus, é o diabo, que pensamos que é o diabo e não é o diabo, é Deus, e pensamos que é o diabo ou é Deus, e nenhum dos dois, é o próprio homem, que é natural acontecer. Só que nós não sabemos lutar da forma correta no meio das dificuldades que passamos. Quer ver como nós sabemos às vezes as coisas naturais? Quem vai para um ringue precisa de as vestimentas corretas, sim ou não? Um boxeador que vai lutar, ele vai sem a sua luva? Por que ele não vai sem sua luva? Porque é a arma que ele precisa usar para combater o seu oponente, sim ou não? Quem vai lutar no tatame vai sem o seu
Se é a sua vestimenta correta? Não, porque tem que ter a vestimenta correta para lutar naquele lugar correto. Ou seja, às vezes no mundo natural, o natural já ensina, mas nós no mundo espiritual não entendemos porque não praticamos palavra. Oséias vai falar: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento humano, não é conhecimento terreno, não é conhecimento nas probabilidades do que o governo natural. Não compreendemos o governo debaixo daquilo que Deus está ensinando. Então vamos lá entender os 3 tipos de tribulação que passamos dentro desse texto. Então vamos ler calmamente. Quem trouxe Bíblia hoje? Vai abrir a Bíblia um pouquinho, porque a Bíblia é a minha base para tudo. A Bíblia deve ser a nossa base para tudo. É que às vezes nós recorremos para a Bíblia no último estágio, quando deveria ser o primeiro, porque a Bíblia contém todo o ensinamento para eu ser bem-aventurado. Mas nem sempre eu recorro a ela, eu recorro ao homem, e por isso que às vezes quebramos a cabeça. Então vamos lá, o verso 24 vai falar assim, ó: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, então não é apenas ouvir. Aqui nós estamos hoje ouvindo, sim ou não? Quem está ouvindo a palavra aqui hoje, diga amém. Amém. Então nós estamos ouvindo, não é o que eu estou pregando, mas é o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Eu sou apenas algo que estou sendo usado para transmitir aquilo que Deus quer que seja falado. Então, não é apenas ouvir, mas existe uma segunda lição. Eu ouço e pratico, mas eu vou praticar ela onde? Aonde que eu pratico a palavra? É na igreja? Também. Mas a igreja é o último estágio, porque a igreja é lugar de aprender, de sentar, ouvir. A prática de fato não é na igreja, mas a prática de fato é eu ser a igreja. Na igreja eu aprendo, sendo a igreja eu pratico, porque a Bíblia vai falar que nós somos o templo do Espírito. Então, se eu ouço na igreja, no mundo eu pratico. Na igreja eu ouço, fora da igreja, sendo igreja, eu pratico. Então não adianta apenas ouvir, eu preciso praticar. Amém? Estão entendendo? Vai ser uma palavra bem pausada, porque nós precisamos aprender. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. A minha irmã já falou ali, nós estamos vivendo no tempo de Noé. Pior do que de Noé. E a Bíblia vai falar que a volta de Cristo, antes de acontecer, o mundo estaria como nos tempos de Noé. E às vezes nós estamos levando a nossa vida de qualquer jeito, como se Jesus ainda vai demorar para voltar. Não estamos praticando. Somos bons ouvintes da palavra. Vem na terça, amanhã provavelmente estarei no culto, quinta-feira eu tenho culto, sábado eu tenho culto, domingo eu tenho culto. Então eu vou estar ouvindo bastante, mas e praticando? A questão é a prática, não é o ouvir. Nós somos bons ouvintes, mas somos péssimos às vezes praticantes, por isso que padecemos. Então ele vai falar, olha, que as palavras que as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai falar sobre os 3 tipos de tribulação que o crente passa. Então ele vai falar, primeiro tipo de tribulação, verso de número 25, desceu a, ou seja, vem de cima para baixo. A chuva não vem de baixo para cima. Quem já viu chover de baixo para cima?
Põe o guarda-chuva para baixo, para não molhar o sapato, porque está chovendo. É assim que nós caminhamos? Quando está chovendo? A chuva vem de onde? Então nós colocamos o guarda-chuva, porque ela vai descer. Ou seja, então a primeira lição que eu aprendo, a primeira tribulação que eu aprendo, se chama provação. Quer marcar aí? Marca aí. Qual é o primeiro tipo de tribulação que o crente passa? Não entendi. Vamos lá. Vamos falar para compreender. Então a primeira lição que eu aprendo, o primeiro tipo de tribulação que eu passo é a provação. Abra suas Bíblias em Tiago capítulo 1. Nós temos essa grande dificuldade de entender. Nós temos essa grande... porque nós não ouvimos, nós não praticamos. Você quer ver um exemplo simples sobre isso que eu vou falar, sobre o tipo de tribulação que um homem passou, chamado provação, que um homem passou casado, e o casal, um entendeu, o outro não entendeu? Jó foi o homem mais rico, mais bem sucedido, uma família abençoada, um homem temente a Deus, um homem tão preocupado com o pecado dos filhos, que antes que os filhos fizessem alguma coisa, Jó já oferecia um sacrifício para perdoar os pecados que os seus filhos ainda iriam cometer. Ele oferecia pelo pecado cometido e por aquilo que ainda iria oferecer, por tanto temor que ele tinha a Deus. Então Jó vai falar que Jó vai ensinar que ele é o homem mais rico. Você vai ler lá no capítulo 1. Homem totalmente bem sucedido em todas as áreas: financeira, familiar, filhos, em tudo que você imaginar. Jó era bem sucedido. Mas um homem mais rico, em questões de minutos, se torna um homem mais pobre. Perde tudo. De uma hora, de minutos, em questões de minutos, Jó perde tudo, e só notícia ruim chegando. É notícia de um lado ruim, é notícia do outro, nenhuma notícia boa chegando. E ele rasga suas vestes, raspa sua cabeça e fala: bendito é o Senhor. Ele deu e ele tomou. Mas Jó compreendeu que era Deus. Mas passado tanta dificuldade, Jó doente, seus amigos falando dele, cheio de lepra, não tinha mais pele, não tinha mais unha, usava pedaços de telha para poder se coçar. Sua mulher, vendo a situação, fala o que para Jó? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A resposta de Jó é a resposta que nós às vezes não conseguimos entender. Jó responde: tu falas como uma louca. Poderíamos receber o bem e não o mal do Senhor? Nós associamos muitas vezes o mal ao inimigo, ao diabo. E tem certas situações que o mal chega e não é o diabo, é o próprio Deus permitindo. E por que, pastor? Então Deus é mau? Não, é porque Deus não gosta de filhos mimados. Deus quer que eu e você cresça, e não existe crescimento sem provação. Não existe crescimento sem dificuldade. Olha o que Tiago vai falar, capítulo 1, a partir do verso 2 até o 4. Olha só o que Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações.
Ou seja, não é ter tristeza. Às vezes a gente procura o pastor, eu estou passando por tão difícil. E Tiago está dando o contrário do ensinamento. Eu tinha que ter alegria no passar por várias provações. E aí ele continua, por quê? Eu preciso passar por provações. Verso 3: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, crescimento. Se não existe provação, não existe crescimento. Queremos crescer, queremos avançar, mas não queremos passar por provação. A provação desaba nós, entristece. Pastor, então eu não posso. Não é que eu não posso me abater, não é isso que eu estou ensinando, e não é isso que a palavra fala. Mas eu não posso parar por causa da dificuldade, porque a dificuldade é lugar de ensinamento, e eu só cresço debaixo da provação. E aí ele termina o verso 4: agora por que eu preciso passar por várias provações? Para desenvolver perseverança, ou seja, para crescimento. Para quê? Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, e não tendo falta de coisa nenhuma. Como viver uma vida liberta? Vivendo uma vida debaixo da palavra. Porque não importa a situação que aconteça, não importa se é chuva, não importa o que está acontecendo, se eu estou na rocha, eu vivo a liberdade de Cristo. Se eu estou na rocha, eu não dependo de situação terrena, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Mas se eu não entender que a provação está me levando para um nível de crescimento. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Também sou pai. Quantas vezes o meu filho acordou, e a minha filha, a minha filha já mais não, mas o meu filho agora, acordou chorando, sentindo dor na perna. E aí você leva no médico, o médico fala o quê? É dor de crescimento. Quem já ouviu falar isso? E a dor do crescimento, ela não vem durante o dia. A dor do crescimento não vem quando está brincando, quando tudo está bem. A dor do crescimento, ela vem na noite. Na escuridão vem o crescimento. Na dificuldade vê o crescimento. Você está entendendo como que funciona as coisas do Senhor? Às vezes está tudo escuro. Pastor, está uma noite, está complicado. Calma, é a dor do crescimento. O choro pode durar uma noite, mas um dia logo vai chegar, e a alegria ela vai chegar na minha e na tua vida. Enquanto não chega, enquanto está na noite, é dor de crescimento, é dor de crescer, de amadurecer, de aperfeiçoamento daquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deixa eu beber água. Agora no mesmo texto de Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta em algumas palavras da tentação, mas aqui é provação. Porque depois de ter passado na prova,
receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Você vai estar entendendo que não importa aquilo que eu recebo aqui, mas importa aquilo que eu vou receber lá. Por isso da importância de eu estar firmado na rocha. Abra sua Bíblia em Salmos 66. Meu Deus, a hora está correndo. Do 10 ao 12. Salmo 66, do 10 ao 12. Olha o que diz a palavra. Pois tu, ó Deus, nos o quê? Oh, tá vendo? Que não é o diabo? Ah, o diabo! Ah, tá vendo que tem coisas que Deus... Tu nos refinastes como se refina a prata. Tu nos deixastes cair no lar. Olha aí, ó. Não foi o diabo que colocou, foi o Senhor que... Tu nos deixastes cair no laço e cargas pesadas nos colocaste nas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas não trouxeste a um lugar de... Uau! Ele permite tudo. Ele permite a prova. Ele permite alguém fazer algo para você. Não é para te parar, não é para te destruir, mas é porque Ele tem um destino. Ele quer te levar para um lugar de abundância na presença dEle. A prova não é para te matar, a prova é para te aproximar e para te levar para lugares mais profundos na presença dEle. Então a primeira lição que eu aprendo, qual é o primeiro tipo de tribulação que o crente passa? Provação. Agora vamos falar sobre o segundo tipo de tribulação. Se chama tentação. Voltamos para o capítulo 7 de Mateus. Agora, olha o que fala a parte B do texto. Se a parte A fala que desceu a chuva, a parte B fala: transbordaram os rios. Subiu. De baixo. Isso se chama tentação. Aqui sim, é a luta que passamos às vezes nas tentações da nossa vida, da nossa carne. Provérbios 1:10. Provérbios 1:10 fala assim, ó: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, te tentar, te fazer algo, não os consintas, não aceite, fuja da sedução humana, fuja da sedução da terra, fuja da tentação da carne, dá linha na pipa. Às vezes nós queremos brincar com a tentação. Não, isso aqui não vai me derrubar. Vigia. Não, tá tranquilo, pastor, isso aqui não. Quando você menos espera, o laço do passarinho. Existe uma historinha, não sei se já contei aqui ou se vocês já ouviu em algum lugar, que fala que existia um homem no muro, sentado no muro. De um lado existia
o anjo e do outro lado existia o diabo. E o anjo do outro lado gritava desesperadamente para o homem dizendo: desce daí, desce daí, sai do muro, desce, 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 desce. E quanto mais ele ia falando, mais ele ia intensificando: sai daí. E do outro lado o diabo estava tranquilo. Aí o homem fica incomodado com a tranquilidade do diabinho. Aí ele pergunta, ele fala: só um minutinho, anjo, viu? Eu estou aqui sentado no muro e tem um aqui que está brigando diretamente para mim sair daqui, lutando por mim, e você não fala nada? Aí o diabo olha para ele e fala assim: não preciso, o muro já é meu. Às vezes nós brincamos com a tentação e o Senhor está falando: vaza, sai, não fique no meio de pessoas que não agradam a Deus. Sai do meio de pessoas que te levam a falar coisas que não agradam a Deus. O diabo, nós brincamos de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Olha só o que Jesus vai falar, Mateus 26, 41. Não é homem, não é, é o próprio Jesus falando: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O meu espírito forte, eu consigo vencer as dificuldades, mas o meu espírito fraco, a carne se torna poderosa. A carne é muito forte, não brinca com isso não. Quando o Senhor está falando que a carne é fraca, é porque o meu espírito, eu estou pronto, o espírito está pronto, a carne pode até ser fácil, o meu espírito está pronto, mas não brigue com o espírito fraco. Porque na hora que vier a tentação, na hora que vier a dificuldade, eu nego Jesus. Na hora que vier a dificuldade, eu traio Jesus. Hebreus 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados também. Então nem toda tentação que passamos é sobrenatural. É o diabo. Não, o diabo apenas potencializa aquilo que é a minha fraqueza, natureza humana. Quer que eu te prove? 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E não vos sobreveio tentação, se não fosse, não é tentação, não é sobrenatural, não tem nada a ver com sobrenatural. É mais poder. Não! A tentação, ela é natural. O diabo sabe qual é a minha fraqueza, ele sabe qual é a tua fraqueza, ele sabe aonde é a minha área fraca, ele sabe aonde é a tua área fraca, mas a tentação, ela vem, ela é humana, ela olha, vai ali, fala mal, o pastor falou isso, não tem nada a fazer isso, não tem problema aqui, ninguém está vendo, vai ali, não tem nada, não dá nada. A tentação vem, ela vem seduzir você. Lembra de Provérbios, que eu acabei de ler, 1:10, não caia na sedução, porque o diabo, ele é muito, muito sábio. Se for possível, ele se torna num anjo de luz, que não fosse humana. Porém, então eu não consigo. Não, calma,
Aí Deus vai falar, ó, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Ou seja, aquilo que você está sendo tentado, você pode resistir. Por isso que ele vai falar, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Não é eu que tenho que fugir. O diabo, não, misericórdia. Não, o diabo. Não. Não. Eu resisto. Não de qualquer jeito também. Porque aqueles dois homens que foram tentar expulsar o demônio lá daquele homem daquele que estava endemoniado, sai no nome de Paulo, no nome do Deus de Paulo. O que aconteceu com ele? Com os dois? Ficaram nus, apanharam. Porque não é de qualquer forma também que eu vou para a guerra. Às vezes eu entro num buraco que eu mesmo entrei por minha culpa, não é porque Deus colocou, não, eu que fui lá, não estava pronto e quebra a cara. Então seja, olha, aí ele fala assim, acima do que podeis existir, antes com a tentação, ele também dá o escape. E o que é o escape? É a graça. Porque a graça, olha o que fala em 2 Coríntios, por isso que tudo é a palavra. Por isso que eu preciso, é por isso que nós precisamos aprender a palavra. Olha o que vai falar em 2 Coríntios 12, verso de número 10. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, na necessidade, perseguição e angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Por que ele está falando isso? Porque no verso 10... que ele está pedindo, no verso 9, fala, retira de mim essa dor que eu estou no espinho, esse espinho que existe na minha, essa dor na minha carne, esse espinho que vem me tentar, retira, arranca. Olha o que ele responde, a minha graça te basta, porque a minha graça te aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o escape que está falando em 1 Coríntios? Ela é chamada graça. Por isso que Paulo fala, opa, então quer dizer que quando eu passo dificuldade, quando eu sou tentado, quando eu tenho problemas, a graça me aperfeiçoa, a graça me faz mais forte. Então em vez de eu me entristecer com o problema, eu vou me alegrar, porque é uma oportunidade da graça se manifestar, do poder de Deus se manifestar na minha vida, e eu conseguir vencer aquilo que eu estou passando. Primeira lição, provação. Segunda lição, tentação. Então olha lá, desceu a chuva, provação, subiram os rios, tentação. E agora ele vai falar sobre ventos. Capítulo 7 de Mateus. A parte vai falar, bateram contra, e os ventos, e bateram contra aquela casa. Terceira lição que eu aprendo, se chama perseguição. Que aí não é mais Deus, aí não é mais o diabo. Aí é homem com homem. 2 Timóteo. Eu estou correndo. Preciso passar todos esses textos para vocês. Prometo que eu vou ser rápido agora para encerrar. Você vai ruminar essa palavra. Vou fazer o seguinte aqui já, quer ver? Ó? Eu sei que ele ia fazer isso comigo. Depois você passa para a igreja. Que ele gosta. E eu já sei disso. Já trouxe para ele já. Depois você dá uma aula mais tranquilo. Chama o povo e ensina. Essa é uma lição. Não é uma palavra, é um ensinamento. É para você saber como vencer no dia da dificuldade. 2 Timóteo capítulo 3,
verso de número 12. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão. Quem deseja fazer a vontade de Cristo vai ser perseguido. Não é porque você é filhinho de Deus que você vai deixar de ser perseguido, não. Não vai poder passar dificuldade, não. Você vai passar e ponto. No mundo tereis aflição. Mateus 5, verso 10. Para encerrar, eu vou ler rápido agora todos. Não vou nem esticar. Já peço perdão pelo horário, pastor. Olha só o que fala, ó. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz. Os que sofrem. Sofrem o quê? Perseguição. Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, quando eu sou perseguido não é para me ficar abatido. Quando eu sou perseguido não é para me abaixar a cabeça. Quando eu sou perseguido, não por... eu estou sendo perseguido porque... é uma coisa, fazer uma coisa errada. Mas agora quando eu estou fazendo certo, quando eu estou falando sobre o reino, quando eu estou falando da vontade do Senhor, e eu estou sendo perseguido por amor a Ele, é momento de eu e você se alegrar. Não se entristeça com a perseguição do homem. Continue olhando para o alvo, continue olhando para Jesus, e continue fazendo a vontade daquele que te chamou para fazer o que Ele te chamou para fazer na terra. Então se alegre no meio da perseguição, não fique triste, se alegre. Só se entristeça se você não estiver fazendo a vontade do Senhor. Aí é uma coisa. Mas se você estiver sendo perseguido por causa dele, se alegre. 2 Coríntios, verso 12. Aliás, capítulo 12, perdão. Que ele vai falar sobre aquele texto que eu acabei de ler. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições. Além de eu ter que me alegrar, eu sinto prazer porque na perseguição a graça me aperfeiçoa e faz eu ser como Ele é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes Jesus fez maldade quando Ele estava na terra? Quantas maldades Jesus fez na terra? 33 anos e meio que Jesus andou na terra. Quantas maldades Jesus fez? Quantas coisas más Ele fez? Quantas injustiças Jesus praticou? E o que aconteceu com Ele? Para onde Jesus foi? Fazendo só o bem, curando, salvando, dando vista ao cego, paralítico andando, mudo falando, lepra sendo curada. Para onde Jesus foi levado? Agora eu e você, que somos maus, não queremos sofrer perseguição? Ah, meu irmão, me desculpa, aí não é o evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4. Agora eu vou encerrar. É o último texto. Oro e passo para o pastor. 2 Coríntios 4. Do verso 2 Coríntios 4, do 8
Eu vou ler a partir do verso 6. A partir do verso 5. Olha o que Paulo fala. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja em nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por quê? Aí começa. Porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Ou seja na provação, seja na tentação, ou seja na perseguição, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Só que você precisa lutar da forma correta e com a arma certa. Tire tempo de leitura. Pratique a palavra. Firme a tua casa no fundamento chamado rocha. Porque a continuação do texto vai falar sobre aquele que construiu a sua casa na areia. E quem está construindo casa na areia, nesses tempos chamados hoje, não vão aguentar. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se não ouvir e não praticar a palavra, pastor, mas eu estou na igreja. Pastor, mas eu vou lá orar. Pastor, mas eu não tenho tempo em casa, mas na igreja. Esquece, você não vai suportar. Pratique a palavra. Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Moisés, medite na minha palavra. Para Josué, medite na minha palavra. Dia e noite. Dia e noite. Salmo 1. Verso de 2. Medite na minha palavra. Dia e noite. Quanto tempo nós estamos tirando para firmar nossa casa no fundamento? Não vim aqui para, pastor, você veio aqui num culto de libertação e tá. Não, eu estou te ensinando para você ser de fato, não apenas passar uma libertação e cair em outro. Não, eu estou te dando um remédio que vai te fazer você ser liberto e te caminhar numa verdade que não vai te levar para caminhos errados. Construa sua casa no fundamento certo e você vai ver o que Cristo vai fazer na sua vida. Amém? Se coloque em pé. Fazer uma oração breve para encerrar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos conduzir, Senhor, a este ensinamento. Que nós não sejamos assim como Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que não sejamos este povo, Senhor, que vai perecer nesses últimos dias, nesse dia chamado hoje, por falta de conhecimento, que vai parar no meio do caminho, que vai desistir, que vai fracassar. Porque nós cremos que independente do que passamos, aqueles que estão firmados na rocha, o inferno pode se levantar, mas ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele não vai prevalecer, ele não vai ter força contra aqueles que estão firmados na palavra.
Senhor, nos leve a aprender dia após dia e nos leve a meditar dia após dia na Tua palavra, porque é só assim nós viveremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, porque é isso que Romanos vai nos ensinar, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, ou seja, coloca a tua mente na palavra, coloca a tua mente no fundamento, porque eu preciso fazer isso, para que eu experimente, mesmo que seja no momento de provação, no momento de tentação, ou no momento de perseguição, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. Pai, que o Senhor nos ensine todos os dias a viver aquilo que o Senhor quer para nós, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Deus abençoe aquilo que eu não soube explicar, que você possa meditar e continuar aprendendo na sua casa, porque essa palavra, ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta de juntas e medulas e vai aonde o homem não pode ir. Medite, porque eu tenho certeza que você vai vencer e você vai se aperfeiçoar em Deus, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.